Queridos irmãos, queridas irmãs, todos aqueles que nos acompanham pela internet, os benfeitores aqui presentes, que os benfeitores do alto, a serviço de Jesus, que o Mestre nos envolva a todos. Aquela era mais uma das viagens de divulgação da mensagem espírita. Edivaldo Franco se encontrava na Venezuela, em Maracaibo. Precisava tomar um avião para Caracas, a capital. Então, Edivaldo, com aquela marca da jovialidade que o caracteriza até hoje, entra no avião e escolhe uma poltrona no corredor. O avião tinha muitas poltronas vazias e naquele voo não havia a marcação de assento, que é uma mania inventada em algum momento, já de algum modo revogada. Edivaldo senta-se e entra um rapaz, mais ou menos com 25 anos, muito bonito, mas parecia meio transtornado. E ao invés dele sentar-se num conjunto de poltronas vazias, ele cisma e se senta ao lado de Edivaldo. Pede licença, vai para a poltrona da janela e senta-se ali ao lado de Edivaldo. Edivaldo estranha e no primeiro momento, percebendo que como havia muitos assentos disponíveis, tem um impulso de se levantar e procurar um outro assento, ficando ao seu lado algo vazio. Mas algo o retém junto daquele moço. O avião decola e Edivaldo começa a perceber que de fato o rapaz estava um tanto inquieto. Tinha nas suas mãos uma pequena boneca. Uma boneca que ele percebe pela etiqueta tinha sido adquirida agora há pouco, no próprio aeroporto, muito provavelmente. Era uma boneca de free shop. E Edivaldo não entendia porque aquele homem tão agitado, embora tão bonito, tão bem vestido, tinha aquela boneca nas mãos. Edivaldo é tomado por um pequeno transe mediúnico e percebe que ao lado daquele rapaz havia uma senhora desencarnada. E ela o envolvia, o abraçava e tentava pacificá-lo, acalmá-lo com vibrações de paz. O rapaz resistia, até que aquele espírito, aquela senhora, percebe que Edivaldo tem sensibilidade mediúnica e diz para ele: arruda-me, arruda-me, ajuda-me, mi hijo, meu filho, ajuda meu filho. Edivaldo é tomado então por aquela emoção e percebe que de fato aquele rapaz, não obstante a aparência, está passando alguma grande dificuldade, a ponto de mobilizar sua mãe desencarnada. Então Edivaldo vai tentando, de algum modo, tirá-lo daquela condição um tanto caratonha, fechada, e tenta entabular um diálogo. Estou vendo que o senhor comprou uma boneca, é para sua filha? Ele diz: é para minha filha. Isso é interessante, deve ser muito bom ter uma filha, né? O senhor tão jovem, já tem uma filha? É, para minha filha. Edivaldo foi tentando com muita psicologia, a pouco e pouco, avançar naquela conversa para entender a angústia que caracterizava aquele moço. Até que, no avançar dos minutos, o rapaz não suporta e disse: esta boneca eu estou levando para minha filha. Ela e a minha esposa me aguardam no aeroporto de Caracas. Eu sou um geólogo injustiçado. Estou saindo aqui de Maracaibo, uma cidade da Venezuela, porque eu trabalhava numa companhia petrolífera e me demitiram sumariamente. É algo muito injusto, eu não mereço.
e foi falando das suas competências, do muito que se destacou na universidade, na empresa, mas por uma lógica econômica que ele não conseguia entender, ele estava demitido. Ele disse: isto eu não mereço. Chegando em Caracas, eu vou abraçar a minha esposa, vou entregar esta boneca para a minha filha, e já tenho pronto um plano para me suicidar. Eu vou me suicidar. Divaldo percebeu agora a razão daquela mãe aflita que o envolvia. Então Divaldo entendeu a razão de ser, de permanecer ao lado daquele moço naquela conjuntura das poltronas do avião. Ele, alguém que conhecia o Evangelho, alguém que estava a serviço de Jesus, e portanto ele precisava falar da alegria, precisava falar das possibilidades de vida para aquele moço que estava angustiado. E foi lhe dizendo coisas e mais coisas, e mostrando para aquele homem que aquela demissão não implicava o encerramento da sua existência. Outras possibilidades surgiriam com certeza. Um homem tão competente, com um currículo tão expressivo. E assim, no decorrer do voo, Divaldo percebeu que todo cristão tem um compromisso de levar alegria às outras pessoas, sobretudo aos aflitos. Durante o voo, Divaldo consegue convencer aquele homem que ele abrisse mão do projeto suicida, que ele procurasse recomeçar ali, diante daquela base afetiva que ele tinha em mãos, uma filha, uma esposa, por que não? Faltava um elemento na sua existência, que era o encaixe profissional. Mas os outros estavam funcionando perfeitamente bem. Divaldo o presenteia com um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo, porque ele sempre tinha na bolsa livros espíritas para circunstâncias como essa. E quando descem no aeroporto de Caracas, de fato aparece lá uma jovem senhora, e abraça efusivamente o esposo, a filha irradiante de alegria porque o pai tinha voltado. E ganha a boneca, é claro. E Divaldo diz: hoje à noite, aqui em Caracas, haverei de fazer uma conferência, e gostaria muito que você e sua família me ouvissem. E assim aconteceu. À noite, aquele moço, aquele jovem geólogo, foi ouvir Divaldo com a sua esposa. E diz Divaldo que até hoje, ou desde então, ele se fez amigo do médium baiano. Mas essa história poderia ter outro encaminhamento. Se Divaldo disse assim: eu não tenho compromisso com ninguém, se essa pessoa está irritada, aborrecida, o que eu tenho a ver com isso? Floresça onde for plantado, como o próprio Divaldo repete em uma outra palestra. Porque, se entendermos, até no sentido etimológico, no significado primitivo da palavra, Evangelho, Evangelium, quer dizer a boa notícia, a boa nova. Não faz sentido alguém que estuda a doutrina espírita, que estuda a mensagem de Jesus, ser o estafeta, aquele que fica anunciando aos quatro cantos a depressão, as notícias ruins, as infelicidades. Estamos a serviço da alegria. Quem lê o Evangelho, quem vivencia o Evangelho, naturalmente vive alegre. Alguém pode se perguntar: mas eu não vivo alegre. Então, será que estamos se relacionando bem com o Evangelho? Essa é a questão. Porque na Idade Média surgiu uma questão absurda. No século XIII, Zé Otávio pode confirmar isso, porque é da área, o historiador francês Jacques Le Goff, investigando a história da igreja, vai dizer que no século XIII, anualmente, as autoridades eclesiásticas se reuniam em Paris para discutir uma questão: Jesus riu? Ou Jesus era muito sério? Jesus nunca deu uma risada? Essa era a discussão
daqueles homens que passavam dias e dias manejando textos sagrados e tinham dúvida se Jesus tinha rido. Quando nós lemos o Evangelho segundo o Espiritismo, ali nós temos o capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, que é um ajuste que Allan Kardec faz para a bem-aventurança, bem-aventurado os enlutados, ou bem-aventurados os enlutados, ou os tristes, ou os que choram. As interpretações ou as traduções são diversas. E de fato nesse capítulo nós temos o problema da relação entre felicidade, alegria e tristeza posto em diversos textos. O suicídio e a loucura, um texto do próprio Allan Kardec. Ou o texto de François de Geneve, a melancolia. Ou ainda, a felicidade não é deste mundo, do cardeal Morlot. Na melancolia, nós temos ali, muitas vezes, uma das matrizes para alguma tristeza que vai tomando corpo das nossas emoções. Quando nós começamos a perceber que a vida é uma sequência de sofrimento, de frustrações, de que temos muito a chorar, e fazemos um movimento saudosista, lembrando uma época, ou na erraticidade, ou em outra reencarnação, em que fomos mais felizes, em que estávamos rodeados pelos nossos amores, estávamos sob as melhores companhias, em que tínhamos uma autorrealização profissional em diversas áreas. E agora, nessa fase, nessa reencarnação de expiação, nós que já temos a memória das fases felizes de outros momentos, começamos a fazer uma comparação inconsciente, profunda, e achamos que já fomos mais felizes. E aí o Espírito vai nos dizer que nós somos induzidos a cair num estado de melancolia, que hoje poderíamos chamar de depressão. Um prolongamento da tristeza, essa emoção básica negativa que é fundamental, é o contraponto da alegria. O psicólogo espírita Marlon Rickdoll nos ofereceu o seu texto, O Cultivo das Emoções, em que ele faz uma comparação, uma metáfora, um paralelo entre as emoções básicas e as estações do ano. A tristeza corresponde ao inverno, a alegria ao verão. Então, por alguma razão, algumas pessoas, até lembra aquela música de Kiko Zambiaki, mas só chove, 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 é inverno. A minha vida é um inverno sem fim. Parece que o verão não emplaca, a primavera é uma possibilidade. Então o indivíduo diz, mas eu já vivi uma grande primavera, um excelente inverno. E aí cai nesse estado de melancolia, porque passa a se nutrir de uma memória, e passa a fazer um juízo da própria vida, como se a dizer, eu não mereço essa vida, eu mereço uma vida melhor, mais alegre. E às vezes inconscientemente não percebe que está fazendo escolhas para prolongar desnecessariamente um inverno que tem sua razão de ser. A vida tem essa dinâmica das estações. Então, nesse capítulo, Bem-aventurados que choram, também no outro texto, A felicidade não é deste mundo, o cardeal Morlot faz um exercício lógico muito interessante. Porque às vezes o indivíduo experimenta algo que lhe traz muita felicidade, que é um momento de alegria, mas esse momento de alegria, quando não tem estrutura espiritual, quando não está alinhado de acordo com as leis de Deus, quando não é algo merecido, vai ter um alto preço, porque aquele instante, aquela quadra, aquele dia, aquela noite, aquele ano de alegria ou de felicidade, se não tem lastro espiritual, se é construído às custas das lágrimas alheias, com prejuízo a outrem, isso vai resultar em um longo período de sofrimento e de dificuldade. Então valeria a pena ser alegre no momento para depois pagar um tão alto preço? Por isso é preciso ver que a nossa alegria ela tem que ter o lastro da espiritualidade. A nossa alegria ela precisa estar de acordo com a lei de Deus, para que de fato
ela se prolongue com mais alegria, e não ela se reverta ou se converta num sofrimento mais adiante. Voltando à questão se Jesus riu, nós temos muitas provas robustas do próprio Evangelho que Jesus, ele soube viver adequadamente o seu tempo, sem se comprometer com os excessos da época. Como um judeu, naturalmente, ele prestigiava as chamadas 7 festas básicas da época. E foi numa delas, inclusive na Páscoa, na Pessa, a principal, em que ele, aquela semana passando em Jerusalém, teve a sua crucificação. Foi numa Páscoa. Ele viveu a Páscoa plenamente naquela quinta-feira, lá no cenáculo com os discípulos. A prisão, a Páscoa que deveria ser alegre, aquela Páscoa se tornou alegre para todos nós a partir do domingo da ressurreição. Mas a época de Jesus tinha essas festas culturais, as festas com uma matriz sagrada, e tinha também as festas, de algum modo, oferecidas por esta eterna indústria de festas, a indústria da alegria, que eram as festas do imperador. O imperador, ao invés de dar dignidade aos seus súditos, à população, lançava mão de um recurso para tamponar, digamos assim, os conflitos, as dificuldades sociais, psicológicas das pessoas e da comunidade. Porque oferecia o Coliseu, o circo máximo. As pessoas eram atraídas para aqueles espetáculos dantescos. Muitas vezes tínhamos a música, as danças femininas, as bailarinas praticamente nuas, e quase sempre o espetáculo era coroado com gladiadores, com mortes, com sangue, ou com cristãos às feras, ou cristãos queimados vivos. Assim desencarnou Joana de Ângeles, nos anos 60 do primeiro século. As pessoas iam para a festa do imperador e ficavam muito alegres, gargalhavam para percebermos a primitividade das emoções, para ver outras pessoas serem mortas, crianças serem trucidadas, serem devoradas por leões famintos. Essa era a base da alegria do imperador. Tenhamos siso e muita vigilância, porque, usando aqui uma expressão romana, mutatis mutandi, os imperadores de plantão continuam engabelando a população com festas e festas, para que esqueçamos o peso da transição planetária. Não sou eu que o digo, é Filomeno de Miranda, o espírito que diz por Divaldo Pereira Franco, na obra Trilhas da Libertação, ou Entre os Dois Mundos, em que ele expressamente faz uma referência a aqueles que assumem a condição de gestores públicos sem compromissos com o crescimento espiritual da população. Porque na casa de César é preciso também que haja homens comprometidos com Jesus. Paulo vai dizer numa das suas epístolas que havia homens santos na casa de César. Então, por que Filomeno de Miranda vai colocar essa ponderação? A alegria oferecida pelo imperador ou pelos imperadores romanos normalmente se dava à custa de muita dor, de muito sofrimento. Quem não leu, por exemplo, há 2000 anos, do Espírito Emmanuel, e ali nós temos a protagonista, Lívia, a esposa do senador Publio Lentulus, e ali Lívia, ela troca a sua roupa de patrícia com a sua escrava Ana, a escrava é libertada e Lívia fica para o martírio, para o sacrifício. A mesma coisa acontece em Paulo Estevão, 50 anos depois, em Ave Cristo. O Espírito Emmanuel faz questão de descrever minúcias do que era o espetáculo dos cristãos às feras. Essa era a ideia do imperador, do panis et circenses, do pão e circo. É uma velha fórmula. Portanto, precisamos com muita coragem nos indagar: quem manda na minha alegria?
o imperador ou eu mesmo e Jesus? A minha alegria precisa estar sintonizada, afinada, ajustada com o que propõe o Evangelho. A alegria genuína, de dentro para fora, porque existe uma indústria da alegria, uma indústria do entretenimento. Joana de Ângeles, por exemplo, na obra Vida Feliz, psicografada por Divaldo Pereira Franco, ela vai dizer expressamente na mensagem 92: não coloque as tuas aspirações nos entretenimentos, viagens, festas e folguedos. E aí segue a mentora espiritual. Naturalmente, para ela escrever essa sentença, ela sofreu milênios para atingir esse grau de sabedoria. Porque a pessoa diz, não, quando chegar aquela fase, aquele momento, vai ser a minha alegria do ano. Quando o cristão, aquele que vivenciou o Evangelho, ele está alegre em qualquer circunstância, como assim Lívia estava. Porque no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, amai o próximo como a si mesmo, ali no item 8º, tem um texto muito bonito, chamado A Lei de Amor. E no primeiro parágrafo, o Espírito encerra assim: quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os mártires, embriagados de alegria, desceram ao circo. Porque eles sabiam, estou indo ao circo para ser sacrificado. Eles não estavam nas arquibancadas, eles estavam na arena. E ali na arena, eles sabiam que seriam violentamente devorados pelas feras famintas da Numídia. Mas a função era exatamente, aquele sacrifício tinha uma razão de ser, tinha um propósito. Daquela forma, eles estavam afirmando ou confirmando a existência de Jesus, porque havia um plano macabro das trevas para que o nome de Jesus fosse apagado definitivamente da história. E foi preciso que um conjunto de mais de 1 milhão de almas se propusesse a reencarnar, sabendo que seriam sacrificados nas arenas romanas, que seriam a razão das gargalhadas e da alegria das pessoas enlouquecidas, para que o nome de Jesus permanecesse na história, e por isso a nossa gratidão aos mártires de todas as épocas, sobretudo das 10 perseguições iniciadas por Nero, ou dos 3 primeiros séculos de cristianismo. Quem é a obra do Espírito Emmanuel, como dizíamos, há 2000 anos até Ave Cristo, ali há de perceber o quanto este painel é vivo, porque Chico Xavier, ao psicografar estas obras, ele mediunicamente como que se envolvia, ele via um filme do qual participava. Então é a alegria dos mártires, é diferente da alegria do imperador ou dos apaniguados do imperador que iam para os circos ver as pessoas sofrerem. Então é preciso que a gente se pergunte qual é a fonte da alegria cristã, dessa alegria que vem de dentro, dessa alegria que não provoca sofrimento a posteriori. Primeiro, nós percebemos numa escala psicológica que a quadra por excelência do espírito na existência física, em termos de alegria, é a infância. Em O Livro dos Espíritos, nós aprendemos ali na questão 383, que a infância ela tem um propósito, tem uma razão de ser. Porque imaginemos, o espírito já é pleno, ele já tem conhecimento, porque ele se submete, e esse foi o conflito de Nicodemos. Como é que um homem já crescido precisa voltar ao ventre de sua mãe? Como é que ele se encaixa? Porque tanto sofrimento de alguém receber um corpo novo, depois ter que crescer nesse corpo com muita ingenuidade, reaprender tudo. Qual é a razão de ser da infância? Lá na questão 383 está posto isso. Mas a psicologia vai mais fundo e, desdobrando Allan Kardec, vai mostrar que na infância nós temos por excelência uma espécie de descanso para o espírito. É ali que ele está numa fase de recomeço e que fica a mercê de adultos saudáveis, para que a criança possa efetivamente brincar,
E a criança, por natureza, ela é alegre e brincalhona. Assim ela o faz. Então, justamente na infância, o espírito é exposto a essas possibilidades, ele é desobrigado de certas responsabilidades adultas, de certas angústias, de certas inquietações, e ali a vida é uma festa, é uma brincadeira. A criança, ela é lançada, ela quer se movimentar, ela quer brincar. Às vezes o problema é o adulto, que é um chato, e que não quer brincar. Se eu não posso agora, eu não devo. Mas a criança quer brincar, a motivação dela, ela quer dançar, brincar, cantar, sem limite, sem considerar o relógio ou qualquer outra possibilidade. Nem as limitações financeiras. A criança quer comprar um brinquedo mais caro, né? Enfim, nessa sociedade que até a própria brincadeira, ela tem um custo. Isso nos faz lembrar, mas as crianças são muito sábias, um episódio real que aconteceu com o músico gaúcho Cleidir, daquela dupla Cleiton e Cleidir, Deu Pra Ti, né, nos anos 90, aquela coisa toda. Mas enfim, Cleidir foi aos Estados Unidos e, chegando lá, à época, encontrou uma motinha para criança, perfeita. A moto ela era elétrica, algo que não tinha no Brasil. Então a moto, ele percebeu que custava não sei quantos $1.000, muito cara, mas ele imaginou a alegria que faria aquela moto para o seu filho. Então ele fez o possível, mesmo como músico famoso, e reuniu as economias e comprou a tal moto. Pagou muito caro na alfândega para a importação, aquela coisa toda. E finalmente a moto chegou lá em Porto Alegre. E ele fez questão de tirar a moto da caixa. Uma caixa enorme, porque a moto era grande, aquela coisa vinha com uma proteção de isopor, etc, etc. Tirou a moto, deixou a caixa, e alguém o chamou para uma atividade na área de produção musical. Ele se distanciou, deixou a criança lá e ficou tranquilo. Puxa, meu filho com aquela motinha vai dar voltas e voltas e vou ficar aqui no trabalho. Quando ele voltou, a moto estava no mesmo lugar que ele tinha deixado. E cadê o menino? Cadê o menino? Que aconteceu? Quando ele observou, o menino estava dentro da caixa. Disse: mas pai, que brinquedo legal o senhor comprou. Essa cabana, eu não quero deixá-la nunca mais. Ele: meu Deus, se vocês me queriam só uma caixa, eu teria comprado uma caixa ali na esquina. Gastei não sei quantos $1.000 por essa moto. O menino deixou a moto, não queria a moto, queria a caixa. Brincar na cabana. São coisas de criança. Então a criança é aquela que vai provocar o riso. No Brasil houve um pediatra famoso, chamado Pedro Bloch, que reunia, no consultório, ele reunia só colocações de criança. Nos anos sucessivos, né, ele ficava anotando, às vezes a criança dizia uma frase interessante, ele colocava no livro. Ele lançou um livro chamado Criança Diz Cada Uma. Uma vez ele estava no consultório, chegou uma criança lá com febre, aquela dificuldade. Aí a criança tinha um ferimento. E aí aconteceu de uma mosca querer ali pousar na ferida da criança. Aí a mãe disse assim: menino, tenha cuidado, não deixe essa mosca pousar, ficar sentada na sua ferida. Aí o menino disse: mãe, ela pode ficar deitada. Coisa de criança. O livro é todo de frases assim, você dá gargalhadas com as maluquices que as crianças inventam, né? Mas exatamente aí, porque a criança, essa despreocupação favorece a plenitude da alegria na infância. Normalmente quando a pessoa é sorumbática, muito tristonha, muito fechada, muito aborrecida, ela, normalmente, eu não estou querendo fazer psicanálise com ninguém, ela tem encrencas graves com a infância, uma infância que foi negada, ou a chamada criança interior ferida. Há excelentes palestras de Alberto Almeida, o psicólogo espírita, sobre esta tal criança interior ferida, que é uma criança que foi amordaçada, uma criança que foi negada, e que precisa ser de algum modo assumida, tratada carinhosamente.
Normalmente, quando a pessoa não trata bem as crianças, é porque a sua própria criança interior tem também uma aleijão, um sofrimento, às vezes um estupro, um abuso, uma indiferença dos pais, e a pessoa resolve prolongar essa história triste com outras crianças. Quando Joana de Ângeles tem uma mensagem específica mostrando que devemos ser muito atenciosos para com as crianças. E muitas vezes essa criança, ela precisa exatamente fazer uma reconciliação. Às vezes a pessoa precisa até voltar a brincar como criança. Aquela brincadeira na praia, de brincar com a areia, precisa voltar a fazer um pouco isso. Ou outra coisa, de andar de bicicleta, de vez em quando permitir que a criança interior assuma a plenitude de seu papel. Aqui no Brasil nós tivemos um grande poeta que tinha essa criança interior robusta, Vinícius de Moraes. Um homem que com mais de 60 anos continuava compondo para crianças. A Aquarela, que todas as crianças adoram, foi composta por um vovozinho. Quem poderia imaginar? Porque sua criança interior estava perfeitamente saudável e bem nutrida. Mas além da criança interior, e dessa criança interior, muitas vezes, o indivíduo tem existências em cuja infância foi tão feliz, que, tendo merecimento, às vezes pede para permanecer naquela situação. No livro Memórias de um Suicida, do espírito Camilo Castelo Branco, o grande escritor português suicida, psicografado por Ivone Pereira, ali nós temos a figura, a apresentação dos evangelizadores daqueles que foram suicidas. Alguns são muito duros, porque o suicida começa de algum modo a fugir das suas responsabilidades, a se vitimizar, e às vezes o mestre, o evangelizador, como tem Epaminondas lá, faz questão de o suicida encarar os seus feitos sem nenhuma fuga, porque agora o espírito está desencarnado, ele não consegue mais mascarar para ninguém. Inclusive há recursos no mundo espiritual, semelhante à projeção de televisão, em que o indivíduo vê as cenas da sua vida. Mas ali há um espírito que é o evangelizador dos suicidas, Aníbal de Silas. E Aníbal, ele é um evangelizador diferenciado. Porque Aníbal, diz lá o autor espiritual do livro, que Aníbal viveu no tempo de Jesus. Naquela descrição que Mateus e Marcos fazem, que Allan Kardec transcreve no capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Jesus estava lá junto com os discípulos, e as mães levaram os meninos para serem abençoados pelo Mestre. Imagina aquela correria, um bocado de menino correndo, sabendo que Jesus, se corriam atrás de Jesus é porque ele era amigo das crianças. Se ele fosse Jesus o chato, nenhuma criança corria atrás dele. Mas se Jesus está chegando, então a meninada ficava animada, provavelmente já tinham ocorrido outras situações, mas os discípulos tinham uma lógica adulta, pequena, e mandaram afastar as crianças, porque o mestre não podia perder seu tempo com aquelas figuras que não entendiam nada. E Jesus vai dizer: deixai vir as minhas criancinhas e não as impeçais, porque delas, ou semelhante a elas, é o reino dos céus, para aqueles que forem se assemelhar a elas. E o Evangelho vai dizer que Jesus colocou algumas crianças no colo, aplicou passe nelas, as abençoou, para a alegria das mães, para a alegria das crianças. Imaginemos alguém tomar um passe de Jesus. Imaginemos você ficar no colo de Jesus, receber um carinho de Jesus, do tio Jesus, digamos assim. É algo que deve ter ficado para sempre na história daqueles espíritos. E uma comprovação está no livro Memórias de um Suicida. Porque Aníbal de Silas foi um desses meninos. E em gratidão a Jesus, foi tão importante aquela vivência, que ele, embora tenha tido outras reencarnações, ali no Hospital Maria de Nazaré, Aníbal de Silas aparecia como uma espécie de adolescente, na mesma forma quando Jesus o colocou no colo.
Ele tinha evolução espiritual e podia fazer essa escolha, e assim o fez. Então ele ensinava as passagens evangélicas que ele próprio tinha presenciado. E por isso, aquela sua mensagem tinha tanta ternura, tanta acessibilidade, tanta pureza como as crianças, que tocava os suicidas. Além dessa criança interior, é preciso que a alegria nasça da consciência tranquila, como aprendemos na questão 932 do Livro dos Espíritos. Quando nós vivenciamos, cumprimos os nossos deveres espirituais, isso resulta numa satisfação profunda, e o espírito se sente jubiloso, se sente alegre, se sente feliz, porque naquele momento ele está em plena sintonia com Deus. Quando agimos corretamente, Deus age conosco e por nós. Ou ainda, além dessa consciência tranquila, além do cumprimento dos nossos deveres espirituais, nós temos a própria fé em Deus. Essa fé que é manifesta nas muitas práticas às quais poderemos nos entregar para ter uma sintonia mais estreita com Deus. A oração, a meditação. Quando efetivamente nos lançamos numa experiência de oração de qualidade, naquele instante há uma dinâmica profunda, uma ligação, e as energias do alto nos abastecem o íntimo e nós ficamos naturalmente alegres. Então, se a tristeza se demora em nossas vidas, é importante que a gente se pergunte: como está a qualidade da nossa relação com Deus? Jesus, por diversas vezes no Evangelho, ele se coloca na condição do noivo e a humanidade da noiva. E na cultura judaica, a maior alegria da noiva é quando o noivo está presente. Então, é esse casamento perfeito. Portanto, a cultura da oração sublime, da oração sem pressa, da oração despreocupada, da oração com entrega, ela faz com que o indivíduo entre em perfeita sintonia com o alto. A fé é essa disposição. Acho que no dia 22, Elizabeth vai fazer uma palestra, não é isso? 22? No sábado, dia 22, Elizabeth vai nos trazer uma palestra em torno disso, dessa relação com o divino. E ali nós percebemos de fato que a pessoa que sabe orar, que ora bem, conforme nós aprendemos lá nos capítulos 27 e 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, são capítulos sobre a oração. O livro é o único tema que tem 2 capítulos reservados para o mesmo. Então essa cultura da oração nos leva à alegria. Há um filósofo do primeiro século, Filon de Alexandria, filósofo judeu, que tinha muito conhecimento também da cultura grega. E Filon, quando começa a mapear os problemas psicológicos da alma, ele chega àquilo que à época era a melancolia, ou ele chamava de liper, ou a tristeza. E ele dizia que a causa da tristeza é a quebra da conexão com Deus. Quando o indivíduo está com Deus, ele tem uma sensação de plenitude. Por isso, Divaldo Franco vive nessa cultura, nesse estado perene de jovialidade. A pessoa é jovial. Ela tem problemas? Tem muitos problemas. Mas isso não é suficiente para comprometer o seu ânimo. A mensagem 82 foi lida agora há pouco por Elizabeth, e nessa direção, o desfalecimento. O que é o desfalecimento? É essa disposição existencial da pessoa querer, de algum modo, desmaiar. Está desfalecida, está sem força. Mas a vocação natural para todos nós é a vitalidade, é o ânimo, é a disposição. Por isso nós devemos observar, passar em revista as nossas práticas espirituais, porque é dessas práticas que adquirimos a vitalidade, a disposição de continuar enfrentando
as dificuldades que são comuns a todos nós. Somos todos espíritos em provação. Ninguém goza de uma categoria especial. Nessa disposição, o espírita faz até piada com as suas dificuldades, com as suas provações, como fazia Mazzaropi. Mazzaropi, vocês devem conhecer, né, da história do cinema brasileiro. Diz que Mazzaropi, nos anos 60, ele fazia um quadro no filme com Rolando Boldrin. E eles tinham que fazer uma brincadeira ali, mostrando que um estava com raiva do outro, um tinha que ofender o outro, porque isso animava o público. Então era preciso fazer um jogo de ofensas, mas era só brincadeira, né, jogo de cena. E aí, em determinado momento, um ofendia o outro, um falava da mãe do outro. Aí Boldrin disse assim: eu na outra vida, para não ficar com você, na outra vida, se vier outra vida, eu quero vir burro. Aí Mazzaropi disse: burro? Eu quero vir burro, só para não ficar ao seu lado. Você vem gente, eu venho burro. Ele disse: não pode. Aí Boldrin disse: não pode por quê? Mazzaropi dizia: não pode. Mas por que não pode? Você não acredita em reencarnação? Não pode repetir reencarnação. Então, é um pouco isso. Então, o indivíduo faz essas possibilidades. Quantas vezes nós encontramos pessoas que passam por dificuldades e se habilitam a fazer a felicidade dos outros? Por exemplo, no Brasil, em 1991, surgiu um movimento que faz toda a diferença na reabilitação das crianças com câncer ou com outras doenças, os doutores da alegria. São jovens, são universitários, são voluntários de diversas classes sociais e que, graciosamente, vão aos hospitais, às clínicas em que as crianças estão internadas e ficam lá cantando, contando piada para as crianças e, de fato, aquilo afeta, de algum modo, a saúde de forma positiva daquelas crianças. Quem não lembra de Patch Adams, né, o médico americano, O Amor Contagia, que virou filme, né, com Robin Williams. Então, é preciso que o indivíduo possa se permitir isso, possa entender que a alegria, ela, de algum modo, responde pela sua vitalidade espiritual. Por isso, às vezes, talvez seja melhor, ao invés de assistir um jornal deprimente, assistir um filme de Charlie Chaplin, em que ele faz gozação até com Hitler, o grande ditador, por exemplo. Porque dizia Freud que artista é o adulto que brinca. E um discípulo de Freud, Sandor Ferenczi, ele vai dizer que quando nós raspamos a capa adulta nas pessoas, aí aparece a criança. E essa criança que está muitas vezes disposta a brincar, a rir, a sair um pouco do sério, mas não naquele sentido grego, porque, como dizíamos, existe a indústria da alegria. Quantas vezes os comerciais dizem assim: beba isso, beba aquilo, que você vai ficar alegre, contente, né, desinibido, etc, etc. Isso vai lembrar Dionísio, o filho de Zeus, que foi, de algum modo, gestado na coxa do próprio Zeus. Aquele que, pela mitologia, passa a ensinar a arte de fazer vinho e ficou conhecido como um Deus ligado à alegria, mas uma alegria que, de algum modo, vai ter um preço posterior muito doloroso. Essa alegria que, às vezes, nós passamos por reencarnações, ela foi inibida, negada, ela foi objeto, de algum modo, de uma censura. Quem não leu, por exemplo, O Nome da Rosa, de Humberto Eco? E ali nós temos aqueles monges, né, sendo assassinados porque estão tentando ler um tratado de Aristóteles sobre o riso. O ato de rir, naquele contexto medieval, era uma coisa diabólica. A pessoa divina, a pessoa espiritualizada, tem que ser uma pessoa sisuda, séria. No entanto, Joana de Ângeles vai dizer, no capítulo 34 de Vida Feliz: preserva a jovialidade na tua conduta. Um senho carregado reflete aflição, desgosto, contrariedade. Pode ser de atitudes retas e comportamentos sérios, sem que te afixes a máscara contraída do mau humor. Jovialmente e com alegria,
esparze bom ânimo, aquilo que a Elizabeth leu agora há pouco no Sem Desfalecimento, irradiando o bem-estar de que esteja rico o teu coração. O tesouro de um comportamento jovial tem o preço da felicidade que oferece a todas as pessoas. Então, nós que vivemos o Evangelho, temos que entender que a alegria é uma consequência desse encontro profundo com Deus. E assim vivemos jovialmente. Semana passada, Érico Miranda colocava para nós aqui uma interpretação de uma das mais belas parábolas da misericórdia, que é a parábola do filho pródigo, ou a parábola dos dois filhos. E ali nós temos com clareza dois padrões de alegria. O filho pródigo é aquele moço. Primeiro, o contexto de enunciação dessa parábola. Quando e para quem Jesus falou esta parábola? Jesus estava na casa de pessoas ditas de má vida, de pessoas que eram censuradas à sua época, e lá ele comendo, participando da mesa, alguém de algum modo censura, e ele conta 3 parábolas de misericórdia, falando da alegria do mundo espiritual, quando uma alma infeliz, quando uma alma que está errando, acerta o passo. A terceira parábola tem a parábola da alegria da mulher que encontra um dracma perdido. A ovelha perdida, que é achada, que volta ao rebanho, a dracma perdida, a mulher fica tão alegre, mas tão alegre, que ela chama as vizinhas e faz uma festa. Parece uma coisa absurda. Como é que alguém acha 1 centavo e gasta uma fortuna com a festa para poder comemorar 1 centavo que perdeu? Mas Jesus é hiperbólico, né? Então, esses exageros mostrar quando falta uma peça no nosso jogo existencial, no nosso quebra-cabeças, nós a encontramos, é tamanha a nossa alegria quando aquilo nos dá um salto evolutivo, quando nós enveredamos para um novo padrão de espiritualidade. Isso provoca tamanha alegria que a nossa disposição é festejar, é celebrar. Mas o interessante da parábola do filho pródigo, que é a última, é que esse moço inconsequente, ele faz o movimento da indústria da alegria. Ele, por falta de maturidade, ele aceita a oferta da alegria de seu tempo. Qual era a alegria da sua época? Como dizia aqui Érico, a farra, lá diz claramente, estar com as prostitutas, beber com os amigos. Então ele vai para um reino distante, ele se distancia do pai e pega a herança e a dissipa. Ele é pródigo, ele esbanja e gasta tudo na indústria da alegria. Mas se aquela alegria produzisse paz interior, ele ficaria nesse reino distante. No entanto, quando os recursos se esgotam e toda festa tem um fim, aí vem a parte depressiva. Aí vem exatamente o afastamento dos falsos amigos. A alegria que é comprada, e ele cai em si. Cai em si porque ele vivia uma situação de conforto e segurança junto ao pai, agora não tinha mais recursos e estava à mercê de exploradores numa terra distante. E quando ele vai comer alfarroba amarga, aquela que era entregue aos porcos, apenas para inchar o estômago, ele cai em si e faz um exercício muito bonito, o exercício do arrependimento. Como a dizer, eu já fui mais feliz, eu não preciso estar patinando nesse padrão tão inferior, eu posso perfeitamente fazer um movimento de retorno à alegria que eu já fui, ao alegre que eu já fui. E assim, ele volta, segundo a parábola, e um detalhe interessante, quando ele volta arrependido, amadurecido, o pai lhe oferece uma festa, o pai celebra. Então ele agora tem um novo padrão de alegria. Antes ele estava com os amigos, as prostitutas, a festa comum, a festa sem espiritualidade, a alegria oca, que tinha um fim, que provoca um vazio. Ele não foi feliz, mas agora ele está ali na festa do Pai, na festa de Deus. É diferente.
porque a alegria com espiritualidade, agora ele atinge a plenitude, ele já não tem problema, o problema é do irmão que é mesquinho, que é um controlador. Diz, por que dás uma festa para esse teu filho? Que o pai vai dizer que tinha um novilho, que foi cevado, e o filho mais velho percebe música, percebe o clima de festa. É aquele sujeito despeitado que não aceita a alegria do outro. Ora, se meu irmão estava perdido, como diz o pai, agora está, se achou, ele se encontrou, se ele agora conseguiu entender o que é a alegria verdadeira, alegria com espiritualidade, celebremos, festejemos. É o ponto máximo que um ser humano é capaz de alcançar. É quando ele encontra essa fórmula: eu sou alegre porque eu vivo alinhado com a lei de Deus. Portanto, essa minha alegria, ela não vai ter uma repercussão posterior negativa. Eu não vou cair naquela regra da felicidade deste mundo. Então, essa é a bela alegria, a alegria real, que é a alegria de todos nós. Nos perguntemos, no fundo do inconsciente, quantas vezes erramos e acertamos na sequência das reencarnações e até nesta, na busca da alegria, que muitas vezes levou à tristeza. Mas, com certeza, a maior das alegrias foi ter encontrado propósito para as nossas vidas. Foi quando encontramos o Evangelho e nele descobrimos que podemos ser profundamente, perenamente felizes. Com coisas simples. Não é preciso que a gente junte dinheiro e embarque na indústria da alegria. Quanto custa uma prece? Quanto custa contemplar o pôr do sol ou uma aurora? Quanto custa cultivar um jardim? Quanto custa colocar uma criança ao colo e sorrir com ela? Isso a indústria da alegria não nos oferece. São coisas simples. A alegria de ter uma tarefa e concluí-la com êxito e aquela sensação de autorrealização. São coisas simples. E essas coisas simples nós vamos aprendendo exatamente com o Evangelho. Por isso, gostaríamos de encerrar nossa fala com um poeta. Em grande parte, o que nós dizemos aqui, a nossa companheira Elizabeth vai retomar no dia 22, nesse recorte que ela vai fazer da nossa relação com Deus. Do silêncio. Porque essas coisas divinas, elas não são bem traduzidas nos limites do nosso verbo. Como dizia, não sei se vocês lembram, a dupla baiana Antônio Carlos e Jocafe, né? Se o quadradismo dos meus versos vai de encontro aos intelectos, que não usam o coração como expressão. Então só os poetas que usam o coração como expressão conseguem captar com fidelidade as coisas do alto. Por isso recorremos a Tagore, ou Tagore, Rabindranath Tagore, o maior poeta da Índia, prêmio Nobel. Mas Tagore continua vivo, continua agora como espírito, por Divaldo Pereira Franco, e já escreveu 5 livros, e entre eles Estesia. No 19º poema, Tagore resolve tentar colocar no verbo humano a profunda alegria que ele sente de amar Jesus e amar o Evangelho. E ele diz assim: desde que te encontrei, tudo mais perdeu sentido para mim. Sou como a abelha que descobriu o néctar da flor e voeja feliz para fabricar o mel. Antes eu seguia distraído, embora te buscasse. Queria encontrar-te nas ruas das ilusões ou no campo dos prazeres festivos. Os carros ajaezados de joias que passavam por mim pareciam conduzir-te, mas não te encontrei neles. As pessoas felizes sorriam quando cruzavam comigo nas estradas, mas tu não seguia com elas. Não sei por que motivo o riso dos homens conserva o ricto da amargura nele presente. Mesmo quando o rosto se abre como um lótus delicado, eu tenho a impressão de que um vendaval se acerca, logo mais o despedaçará. Na solidão, esse deserto de aridez sem fim, eu não te vi, não conseguindo encontrar-te ali.
Chamei-te pelo nome e perguntei: meu rei, meu senhor, será que não me conheces? Ainda não terminara, quando uma criança triste me fitou através das estrelas quase apagadas dos seus olhos sombreados pela dor. Encontrei-te, meu poeta de todas as canções do tempo, dando-me a ela, e agora eu canto, na cítara da minha ternura, esse poema de amor, que é o hino dos que estão contigo. Muita paz.